conseguir tirar jovens e adolescentes, porque além deles serem escravos do sexo, eles também seriam os próximos viciados em droga. Então veja, aonde está a mãe e o pai que próximo da meia-noite permite que um adolescente esteja dentro de um ônibus que sabe-se lá para onde vai e o que vai fazer. Então aquela mãe, como eu disse, é uma mãe que não foi educada, é uma mãe doente que está permitindo que o seu filho também seja doente. A doutora Alexandra faz um trabalho também muito bom de palestras, né? Isso. Isso também seria papel do poder público, né? Tem psicólogos na prefeitura, tem no governo do estado, né? Que poderiam estar trabalhando isso de uma forma mais completa, né? Faz uma campanha de um mês e acaba, né? Para contar no projeto lá, exatamente. escrever. Eu mesma fui convidada algumas vezes nesse projeto Família na Escola, aqui na Prefeitura de Duque de Caxias. Fiz algumas palestras, eu acho que me doei o meu trabalho, eu acho que umas 5 palestras eu fiz, vários assuntos, violência doméstica, enfim, pedofilia, mas eles também não querem compromisso com o profissional. Eles querem assim, que a doutora Alexandra vai lá, faz bonitinho, tudo já de sem graça. continuidade, sem acompanhamento. Né? Eu fiz um projeto, eu apresentei o projeto para que isso fosse desenvolvido dentro das escolas, até dentro das igrejas também poderia. Cheguei a fazer algumas palestras nas igrejas. Vou convidar a doutora. Pode convidar. Então, assim, eles não têm esse interesse, porque infelizmente o nosso poder público, para eles, quanto mais uma sociedade doente, mais ignorante, melhor gente. A verdade é essa. Mais fácil é para manobrar com elas. É para manobrar. Então ali fica muito mais fácil você seduzir uma pessoa que, igual você falou, o pastor falou, vem um ônibus, pega as novinhas, entre aspas, e levar para um baile funk. Pode ter alguém do poder público aí custeando esse ônibus. Mas não tem coragem de custear um profissional para ir lá tirar essas meninas, essas crianças desse meio. Né? Porque para eles é muito mais fácil uma funkeira chegar lá, um funkeiro votar e tudo bem. Agora uma pessoa bem esclarecida, não. Agora, Márcia, um assunto muito importante, assim, é que para frisar bem, é que a criança, quando ela é abusada sexualmente, após os 7 anos de idade, o dano é muito maior do que quando menor. O dano psicológico. Tá? Por quê? Porque a criança, a partir dos 7 anos, ela já compreende os valores morais, os valores sociais relacionados ao sexo. Então ela se sente pior naquela situação. Ela sabe que aquilo ali não é o correto, aquilo ali não é o certo, né? Aquela prática. E eu não sei como está nosso horário, mas tem algumas dicas assim. Eu queria que você passasse isso, então, questão das dicas. E só para dar um plazinho, tem uma matéria que eu já li até aqui na nossa rádio, que é sobre o abuso sexual. O abuso sexual é o segundo tipo de violência mais característica em crianças de até 9 anos, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. O levantamento indica que esse tipo de agressão fica atrás apenas das notificações de negligência e abandono. Em 2011, foram registrados 14.625 casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra menores de 10 anos, enquanto a negligência e o abandono responderam por 36%. Tá? O que a gente coloca aqui? As crianças estão sofrendo muito, né? Hoje acho que até mais do que as próprias mulheres, em termos da violência doméstica e do abuso, né? A gente está esquecendo das crianças, né? E as pessoas falam assim, é tão bom ser criança, né? Mas será que é tão bom ser criança dentro dessa condição, dessa situação, sofrendo violência, de abuso, de respeito? A gente questiona isso, mas a gente está dando isso para elas, né? Televisão, assim, tá mostrando um mundo e não se preparou para isso, né? É consumo demais, mas consumismo, né? É comprar o melhor, a melhor coisa. Você não está criando cidadãos, né? Eu fico observando até no meio social, na internet e tal, no Facebook, que eu participo muito, né? Nas redes sociais. Eu acho interessante. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos, tenho filhinhos de primos, então eu fico de olho lá nos perfis para orientar. Né? É proibido, o certo é maior. Mas sabe o que mais eu acho interessante? É assim, se eu perceber, por exemplo, a minha sobrinha ela é muito bem educada e tudo, graças a Deus, mas se eu perceber assim, alguma
palavra que não condiz com a educação que ela recebe da gente, aí eu falo, Gabriele, olha só, amor, aquilo ali não fica bonito pra uma mocinha, tira. Ah, tia, tá bom, ela vai e tira. Tem uma amiga minha também que faz com a sobrinha. Eu oriento. Ela fica vigiando, todo dia eu vou lá e olho o que quem falou com ela. Não é nada assim, nenhuma aberração. Coisas assim que eu acho que não condiz com a educação que ela recebe, a gente já vai dar uma puxadinha. Mas tem mães que é muito interessante, eu acompanho de outras crianças também e vejo que tem mães que vai lá e curte. A filha escreve um palavrão ou alguma... É a mãe doente. Tem esse negócio de não dizer porque não sabe às vezes nem o que é, né? Em vez de olhar com ela. Aí elas vão lá e curtem, ou então elas induzem meninas de 11, 12 anos a namoro, a menina posta alguma coisa lá. Então é até comum as coleguinhas da idade comentarem, mas a mãe não. A mãe vai lá e comenta como se tivesse a mesma idade da filha. Barra. É o problema da família com o problema. É. E bacana é o tempo de qualidade. Você viu? Quando a mãe ela vai lá e corrige, minha filha, essa fala não é sua, você pegou de alguém. Isso é tempo de qualidade. Observar detalhes que pode desencadear. É ter tempo, né? Pro teu filho, pro teu sobrinho, pro teu neto. É ter tempo. Vamos lá? Vamos lá. As dicas. E a gente está atropelado, você já está até avançando um pouco da hora, porque não vai ter o programa do Frank, até para esses problemas técnicos, né? E eles precisam consertar. Mas a doutora, com certeza, agora já vai arrumar mais tempinho para vir que eu estava numa conosco. clínica às sextas-feiras, Clínica Central Santa Cruz da Serra, mas agora eu estou aqui às quintas, então às sextas vai ficar mais fácil para poder te atender. Vamos dar as dicas para os pais, para as mães e até para o adolescente, a criança. E para os professores. Eu trouxe umas dicas aqui que muito assim, interessantes, que o professor, quando ele tem um olhar clínico, né, o professor ele consegue pegar muita coisa. Através dos desenhos, muitas crianças que são abusadas, elas desenham dragões com língua de fogo, que é expressando o ato, né, do sexo oral que o pai faz, ou o padrasto, seja quem for. Fazem desenhos sem braços, mostrando a impotência delas. A professora pode pedir para que o aluno se desenhe e esse aluno vai fazer algum desenho e aí ela observa. Geralmente quando o professor já está orientado, né? Já está orientado e já começa a observar cada dos seus alunos. Outra coisa muito importante que eu já fiz em consultório, que deu muito certo, que eu desconfiava de ser abuso, é pedir para a criança desenhar a mãozinha dela e colocar cada nome em cada dedinho, e ela no dedo indicador ela disse que era o papai, aquele era o papai. Se era o papai, tinha alguma história ali, por que era o papai, né? E aí você começa e ela vai naturalmente contando. Então são algumas dicas assim que importantíssimas para esses educadores, através do conto da história, né? Vamos contar e tal, e ali vai deixar eles desenvolverem bem naturalmente e não ficar só ali, que denunciem, porque eu acho que maior que o medo de denunciar é o amor pelaquela criança, de você saber que aquela criança está passando, porque são consequências terríveis. Ela vive em momentos terríveis e vai sofrer consequências terríveis. E em casa, que os pais observem, que a gente fala só de mãe também, né? Que às vezes a gente peca na forma de, como se todos os homens fossem. Não, gente, a pessoa, a gente também não tem que ficar neurótica. Outro dia da mãe que abusava da filha. A mãe abusa e às vezes busca ajuda de terceiros. Tem isso. Às vezes busca ajuda de terceiros. A filha é um objeto de desejo. É uma doença construída, né? A filha é o filho é um objeto de desejo para aquela mãe ou para aquele pai, para aquele ali é usado simplesmente para isso, né? Então observe, se seu filho não quer ir à escola, por que meu filho não quer ir à escola? Que o abuso sexual acontece dentro da escola também. Professores. Por quê? Procura saber, vem cá, o porteiro da tua escola. Eu investigo, pergunto a minha sobrinha, vem cá, aquele porteiro da sua escola, ele é legal? Tia, e tal. Como é que ele fala com você e tal? E seja sincero com a criança, olha, não pode deixar passar a mão no teu corpinho, não pode deixar fazer isso, não tem que estar mostrando nada para ele, se pedir. Se falar, não conta pro teu pai ou pra tua mãe, você conta, porque ele não vai fazer nada com ninguém. Essa questão de ginecologista, de ir ao médico, pediatra, tem que ter um acompanhamento, né? A mãe não pode ter vergonha, porque a gente também trabalha com um público muito de evangélicos, né? Por isso que a gente tem que dizer claramente, sabe? Porque a mãe, o pecado maior é o que pode acontecer, as consequências de se omitir diante de a criança, né? Propor esse atendimento à criança. Ali vai ter profissionais capacitados para, né, atender essa criança. Às vezes a criança, Márcia, a gente fala assim, do abuso sexual, tem uns que são muito espertos.
alguns pedófilos se acham muito espertos. Eles não praticam a penetração, né? Mas eles fazem toda a forma de abuso, que é acariciar, que é o sexo oral, que enfim. Que já configura estupro, né? Configura estupro. Mas quando essa criança é levada a um ginecologista, muitas das vezes não tem como identificar. E aí fica a palavra da criança contra a palavra do abusador. A gente teve um caso recente que se tornou público na televisão e tudo, que a menina foi muito esperta. Ela filmou. Porque ele, na verdade, ele abusava sexualmente, mas ele não penetrava na menina. Então ela filmou. Mas isso já aos 14 anos, ela já era abusada desde os 9 aos 10. Ela filmou. Foi a forma que ela achou para poder provar. Porque ela achou que ele nunca ia. Ninguém nunca ia acreditar nela. Meu Deus. E esse homem, supostamente, ele estava assim, muito ansioso para que ela iniciasse a vida sexual dela. Com uma outra, né, com o namorado e tal, para que ele pudesse usufruir daquilo, porque aí a marca registrada não seria dele, né, pelo menos a inicial. Então ele achou que ainda ia ficar um segredo, né, bem guardado. E aí quando a família fala, mas ele era um bom homem, nunca, né, não deixava faltar nada em casa, nunca desconfie. Porque eles camuflam. É uma característica deles até para conseguir manter a confiança, né? De ser bons, né? Eu acho que é uma qualidade aí das pessoas que têm doença, esse tipo de doença de programar as coisas, né? De se programar para fazer o fato. Uma mente doente. Uma mente doente é uma mente inteligente. Uma mente doente não que nasceu com algum distúrbio psiquiátrico, mas que foi construído. Qualquer um de nós podemos ficar doente se não tratarmos a nossa cabeça. Se nós vamos ficar no meio. Um exemplo, uma pessoa de bem, vamos dizer assim, uma pessoa de bem, acontece algum mal entendido e é presa. Você acha que a gente vai sair de lá de um presídio depois de tempos e tempos vendo aquilo tudo com a mesma cabeça que nós entramos? É o fruto do meio, né? O fruto do meio. É o meio, não tenha dúvida, né? Então, o pedófilo, ele fica assim, e ele tem essa facilidade de trazer essas crianças para perto dele, porque ele é simpático, ele é uma pessoa que ele é uma conquista. Amigo, né? É uma conquista. Então prestem atenção, órgão genital dos filhos, se apresenta algum inchaço, se a criança está reclamando de alguma dor abdominal, se a criança ainda que não tenha chegado, né, nesse nível, mas que, se a criança está reclamando alguma coisa que quer ir embora de casa, por que essa criança quer ir embora de casa se a relação mãe e filha está tudo bem? Né? Se essa criança está tendo insônia, está tendo pesadelos, chama teu filho, conversa, mostra que você vai estar do lado dele independente de qualquer coisa. Porque é muito comum as mães dizerem: você acabou com a minha vida, você arruinou meu casamento, você teve um caso com teu pai ou com teu padrasto, seja lá com quem for. Passa toda a Por quê? Porque na maioria das vezes o pai ou o padrasto é o provedor da casa. Exatamente. E aquela mãe fica refém, né? Ela acredita que ele indo embora acaba a vida dela. Acaba a vida dela, exatamente. E ela, infelizmente, o nosso país é um país capitalista até dentro de alguns lares, que preferem o recurso financeiro do que ficar do lado de um filho ou de uma filha sofrendo todos esses danos. É muito triste. Doutora, dor do parto é triste, mas teremos que... dói, né? Bom, a gente vai ter a oportunidade de voltar, né, nossos assuntos, nem que seja uma vez por mês. Eu queria que a senhora reservasse aí para estar com a gente aqui, tá? E a senhora está atendendo na Clínica Central Santa Cruz da Serra, telefone 2679-1092. As suas especialidades, faça aí com certeza alguém está ouvindo e está precisando da sua ajuda. Eu sou psicanalista clínica. Foi uma oportunidade de estar trabalhando nessa clínica, porque nem todas as pessoas podem pagar um profissional, um psicanalista. E nessa clínica é um preço popular. É uma consulta de R$35. Então fica muito mais fácil para a pessoa conseguir se tratar. Trato do assunto depressão, transtornos, fobias, estresse, tudo que venha em violência, tudo que venha incomodar o ser humano, que venha trazer algum transtorno à vida do ser humano. Terapia de casal,
trato crianças, adolescentes, adultos. É só ligar Ainda para dá a clínica. Dou palestra nas escolas e igrejas. Até pode usar esse mesmo telefone da clínica, se quiser, que lá eles passam meus telefones. 2679-1092. Isso. A nossa querida Rosemary Fernandes, que também apresenta um programa aqui conosco na Rádio Serra Verde, está adorando, disse que todo mundo lá, né, na rua dela, tá todo mundo achando tô aqui achando o debate muito proveitoso. E a gente tem certeza disso, que é um tema, tudo que trata da mente humana, com certeza sempre alimenta, né? Claro. Porque a gente vai descobrindo e até algum caso que a gente esteja passando ou sabendo vai ajudar, com certeza. Eu agradeço, queria que a senhora desse suas palavras finais. Vai ficar o recado mais uma vez para a família, né? Que a família é a base, que elas fiquem muito atentas aos seus filhos, às suas crianças, porque se essa base perder a estrutura, nós com certeza vamos ter um futuro mais triste do que estamos tendo. Então, cada um cuide muito bem do teu filho. O diálogo tem que prevalecer. Quando a gente fala assim da educação não é a violência física, é o diálogo. A gente só constrói uma vida saudável com o diálogo. Tá faltando amor, né? Faltando amor. Ame seu filho, diz que ama, beije todos os dias, converse, traz seu filho para perto de você. Sentindo amado, vai se sentir protegido. E porque aí se você não trouxer, que pertence a se ele. você não trouxer o teu filho, o traficante vai pegar o teu filho, o pedófilo vai pegar o teu filho, porque ele está distante, ele está desprotegido. Tá? É o meu recado. Muito obrigada pela atenção de todos e os amigos do Facebook, que a gente não pode deixar de falar. Né? Pena que hoje a internet falhou. Pois é, uma pena, que eles ficam lá todos assim. Esse é o meu. Pastor, o senhor também dá suas últimas palavras aí. Eu quero só reiterar a sugestão. Foi muito bom o senhor ter ficado aqui no debate, que também acrescenta. Foi sim. A gente pode marcar um próximo. Mas eu quero só reiterar a orientação da doutora acerca do tempo de qualidade na família. E como eu também luto pela causa da pedofilia fora de casa, né? Eu diria que nós também temos a nossa parcela de contribuição para diminuir esses índices quando a coisa acontece na casa do vizinho. O governo federal disponibilizou um 0800, eu não me recordo agora o número, que Disque 100. Disque 100, é importantíssimo isso. O Disque 100, né, para você que está nos ouvindo, ele é uma contribuição do cidadão para a erradicação da pedofilia na sociedade. Então, contribua, dê a sua parcela aí para a gente produzir crianças melhores, né? Para a gente conseguir cuidar da maneira que elas precisam ser cuidadas. Muito bem, tá aí, ótimo debate, gostei muito. O dia começou meio tumultuado, né, Frank? Mas a gente botou em ordem e agora vai tudo ficar bem. Eu agradeço a vocês pela presença, agradeço aí os nossos ouvintes. Frank, um bom final de semana pra você, né? Você tá mudinho aí, você que está doido pra falar, né? Ele não tá falando, gente, não é por nada não, porque a gente tirou o microfone dele. Como nós tínhamos, né? Tá todo dodói, né? E aí ele não vai ter o programa, né, Frank? Você vai ter que se recolher. Espero que ninguém saia daqui doente, a não ser nós dois, tá? O negócio aqui é fazer uma descontaminação aqui nesse ambiente, que os vírus estão terríveis. E eu queria agradecer o nosso ouvinte aí que tá ligadinho, tá? Na nossa programação aqui da Rádio Serra Verde. Hoje, assim, meio baleada por conta da chuva, dos raios, deu alguns problemas aqui na nossa parte técnica, mas a Rádio Serra Verde, você sabe, é a rádio da comunidade de Xerém. O programa Espaço Aberto é a voz da comunidade aqui em Xerém. Então, é só você ficar ligado, quiser mandar recado, temos o site aí da rádio, Serra Verde FM, temos no Facebook também, Rádio Serra Verde, Márcia Catita lá também. E se você quiser trazer assuntos que queira ser abordado aqui, até temas ligados a Facebook da doutora Alexandra, tá lá, né? É só, inclusive tem um grupo Saúde Mental que ela coordena também, que é muito legal. E se você tem algum assunto, alguma sugestão que queira colocar, é só passar pra gente que a gente vai trazer esse assunto aqui à baila, ok? Bom, eu agradeço a todos e deixo aqui meu grande beijo. Obrigado, Xerém, e obrigado, Deus, por mais um dia.